Eu cumprimento a Santa Igreja com a gloriosa paz do Senhor. Quem tem essa paz, levanta a mão, diga graças a Deus. Nesse momento quero saudar a todos os nossos irmãos ouvintes pelo canal do YouTube, que recebe o áudio do nosso culto. Quero saudar a todos os ouvintes da Rádio Aliança. E nesse momento estamos aqui juntos para aprendermos com o Senhor Espírito Santo. Diga comigo, aprendermos com o Senhor Espírito Santo. Os irmãos de casa, não deixa de abrir as vossas Bíblias, pois a Bíblia fechada é um livro, e ela aberta, ela é a carta de Deus para nós. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, ó Deus, estaremos dando sequência, Senhor, na mensagem que fala sobre o sentinela. Ó Deus, aonde a igreja do Senhor, a igreja pura e imaculada, Senhor, estamos aqui reunidos para buscarmos, ó Deus, a bênção do Senhor, para o nome do Senhor ser glorificado. Ó Pai, e pedimos a ajuda do nosso professor, ó Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Senhor Espírito Santo. Ó Deus, fala conosco, nos orienta, ó Deus, pois a palavra é a palavra que liberta. Ó Deus, o Senhor falou através do Senhor Jesus, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Neste momento, abençoa todos os nossos membros da Igreja do Ar. Ó Deus, aqueles que estão a caminho do tempo sede, dai-nos um culto de vitória, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento, convido a todos a abrir a vossa Bíblia, aonde nós paramos. Nós paramos no Salmo 119, no verso 112. Salmo 119, no verso 12. No dia 25/7, o pastor, eu iniciei dando esse estudo, esta palavra, no dia 25/7. E hoje vamos estarmos diante de Deus para nós terminarmos. Quero pedir a coordenadoria de ordem e segurança para que desfaça todo tipo de grupo, de reunião, para que todos possam estar aqui para aprender com o Senhor Espírito Santo, exceto aos irmãos que contribuem com a nossa parcela do Tempo Novo ali na cantina beneficente Jeová Jiré. Salmo 119, o verso 112. Todos acharam, diga amém. Todos acharam, diga amém. Amém. Nos diz o Salmo assim: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre até o fim. A igreja. Com o pastor, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Podeis assentar. Irmãos amados, pela misericórdia de Deus, eu glorifico o Senhor pela voz do Espírito Santo aqui em nossa igreja, aonde o Senhor, ele se encarrega de falar comigo e de falar conosco. E o Espírito Santo, no dia 27, ele me deu essa mensagem para falarmos sobre o sentinela. O sentinela é aquele que faz a guarda do quartel-general, aquele que zela pela vida do seu superior. E eu trouxe esta mensagem para a igreja, porque hoje vivemos dias difíceis, vivemos dias em que
a fé de muitos tem se desvanecido, muitos têm perdido a característica de crente, muitos têm abandonado o verdadeiro evangelho, mas graças a Deus que a igreja preparatória foi a revelação que eu recebi há 34 anos e 8 meses atrás. Eu procuro sempre vos trazer a realidade da palavra. Aonde? Graças a Deus eu disse isso aqui na revista do batismo. Irmãos, eu não aceitei profissionalizar a igreja. A igreja preparatória, ela é uma igreja que aqui não consegue ter evolução que esse mundo dá. A evolução do pisca-pisca, da parede preta, dos shows, daquelas atitudes tão errôneas, aonde o lugar que se chamou casa de oração se torna uma discoteca, um lugar de dança e etc. Mas eu estava meditando na palavra e o Espírito Santo falava comigo que hoje eu faço parte da extinção daqueles poucos pastores que assumem o compromisso de liderar uma igreja não visando dinheiro, não visando ficar enriquecido, mas a servir a Deus de verdade. Preparatória tem esse compromisso. E no dia 27, o pastor encerrou falando quando o salmista, ele diz assim: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, porquanto eu conheço a tua lei. E é o compromisso que a igreja preparatória tem de manter a igreja na estatura, na qualidade, tendo a mesma feição de Cristo. A igreja que está se preparando para morar no céu. E uma das coisas importantíssimas, irmãos, haverá cobrança. Deus, o nosso Deus, Ele vai cobrar, haverá cobrança para todo aquele que for negligente. Haverá cobrança para todos aqueles que fizer vista grossa. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que os 10 irmãos que José teve, eles odiavam José, porque José denunciava os erros dos seus irmãos. Os malfeitos dos seus irmãos era denunciado por José. E uma das coisas que a igreja de Jesus, nós aqui, nós lutamos para um objetivo. E o nosso objetivo é que eu e você, nós estejamos no céu. Nós estejamos diante de Deus com uma vida reta, uma vida santa e uma vida na presença do Senhor. Haverá cobrança, irmãos. Nenhum de nós ficaremos livre da cobrança do Senhor. E o texto sagrado vai nos dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Irmãos, a Bíblia vai nos dizer que quanto maior rigor é para os que ensinam. Nós que sentamos no altar, nós que lideramos, que somos líderes, a cobrança, ela será muito maior. Então, temos a missão
de conduzirmos o rebanho de Deus na luz da palavra, baseada no que as Escrituras determinam. Essa é a grande realidade. Vamos ao livro do profeta Ezequiel, o capítulo 33. Irmão, todo mundo mexendo na Bíblia, porque Bíblia novinha é só para vender. Depois que ela vai para a mão do crente, ela tem que se tornar uma colher de pedreiro que trabalha bem. Então, Ezequiel 33, verso 7. Aos irmãos de casa, abra a vossa Bíblia. Irmãos, fique aqui como Maria. Fique aqui aos pés do mestre, aprenda a palavra de Deus. É tão bom isso, estarmos aqui para aprendermos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Alegria, os meus vizinhos, o irmão Amós e a irmã Marisol aqui presente. Deus abençoe. Aplauda o Senhor pela vida deles. Aleluia. Glória a Jesus. Faz um pedido a você, Peterson. Fica perto do meu vizinho ali para ele ler a Bíblia junto. Leva a sua Bíblia. Ele está de camisa ali. Louvado seja o nome do Senhor. Diaconisa Márcia, fica perto da minha vizinha. Irmãos, é tão bom, né? Quando os nossos vizinhos podem vir na igreja. Tem pessoas que falam assim, aquele lá é pastor, mas eu não vou na igreja dele mesmo, não dá testemunho. Mas eu glorifico a Deus que a missionária Marta, ela contou certa vez que a vizinha, ela encontrou com uma senhora em Santa Luzia, e a senhora falou para ela, a senhora é de qual igreja? Aí ela falou, sou da igreja preparatória. Ó, homem de Deus, tá? Eu moro de frente à casa dele. Eu dou testemunho por ele. Irmãos, isso é muito bom. Eu falo para vocês, eu não estou me jogando confete não, mas é João 17:17. Glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Então isso é muito importante. Mas vamos à palavra. Quero que o irmão Amós e a irmã Marisol fiquem à vontade, tá bom? Se as crianças quiserem ir lá para a sala infantil, pode deixar aí, lá tem guarnição. Ezequiel 33, o verso 7. Diga comigo assim, a Bíblia fechada é um livro, e aberta, mão no peito, é a carta de Deus para mim. A leitura, filho. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Irmãos, olha só, Deus falando agora através do profeta Ezequiel. Ele falou, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Te constituí como sentinela. Te constituí como guarda. E nós, irmãos, nós somos o segundo Israel de Deus. Nós fomos enxertados em Cristo. Irmãos, e é tão bom, eu fico olhando a nossa missão, a nossa responsabilidade. Aleluia. Deus nos constituiu como sentinela, como atalaia. O Senhor nos constituiu como profeta. E às vezes você vai olhar e você vai falar, Deus, eu lembro quando o Senhor me deu aquela revelação com o irmão. Eu lembro quando o Senhor me deu aquela revelação com a irmã. E a irmã não vigiou, o irmão não vigiou. Hoje eu estava reunido com a secretária da igreja e eu disse a ela isso. Revelação que Deus fala,
e o crente não vigia, o crente não toma posse da revelação. Louvado seja Deus. Mas só, irmãos, que Deus nos constituiu. E uma das coisas gravíssimas, se o Senhor der uma revelação e eu ocultar essa revelação, eu não falar essa revelação, e acontecer alguma coisa com aquele irmão ou com aquela irmã, Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar, irmãos. E isso é uma das responsabilidades que Deus, Ele nos coloca nos nossos ombros. Se Deus mandou falar, fala. Se Deus revelou, entrega. Irmãos, como é bom chegar e falar assim, ó, Deus me revela que você vai ganhar um carro zero. Deus me revela que você vai ganhar um apartamento na cobertura. Mas, irmãos, quer ver uma revelação importante? Irmão, Deus me revela que você precisa consertar. Eu lembro no Hospital do Câncer, no Asconce, nós estávamos lá fazendo evangelismo, e quando chegamos na enfermaria de criança, tinha um menino, e o menino estava com a parte da cabeça tomada de câncer. E ali Deus tomou o presbítero, e o presbítero olhou para um homem, que eu não sabia o que o homem era da criança, e ele falou assim: olha, Deus manda eu te avisar que a doença dessa criança é por tua causa. Ah, irmãos, a enfermaria domingo, irmãos, enfermaria do SUS, o homem começou a gritar: aponta o meu pecado, fala o meu pecado, começou a gritar. Mas graças a Deus que um presbítero nosso, um homem de Deus, ele chegou, a irmã Isa conheceu ele já dorme no Senhor. Ele escutou aquele movimento, aquela zoeira, e ele olhou e falou assim, ele entrou na enfermaria e ele disse: o que está acontecendo aí? Aí os irmãos falaram: não, esse homem está bravo, porque o presbítero Délio falou que a doença da criança é por causa dele, e ele era o pai da criança. Aí o homem de Deus olhou para ele, o saudoso presbítero Antônio Lara, falou: mas o irmão quer que eu já comece a falar agora? O irmão quer agora, quer que eu fale agora? No meio de todo mundo aqui, quer que eu fale? Eu vou começar agora a falar. Ah, irmão. O homem: não, aqui não, aqui não, aqui não, aqui não. Irmão, Deus é Deus. Eu conheço Deus, irmão. Aquele homem saiu do Asconce sabendo o porquê. Por causa do pecado dele, a criança foi acometida de câncer. Irmãos, e nós? Eu falo aos novos convertidos que batizaram domingo, tem 3 dias de batizado, vocês são atalaia. Deus vai dar revelação a vocês. Deus vai falar coisa séria com vocês, e vocês não temam em falar. Vocês se colocam, fala: Senhor, eu estou como vaso, eu quero ser vaso, eu preciso ser usado. Aleluia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e ele nos anunciará
da minha parte. Irmãos, eu vou falar de novo hoje, pelo amor de Deus, afasta um pouquinho desse notebook, afasta um pouquinho desse computador, afasta um pouquinho desse celular, porque Deus quer ter um palestani com nerebacianaio. Deus quer falar contigo. Deus quer falar de perto com você. Aleluia. E uma das coisas muito séria, irmãos, eu sempre, quando eu vou orar por revelação, eu falo assim: irmãos, eu não tenho espírito de adivinhação. Por quê? Por esse culto ser transmitido, o áudio, pela Rádio Aliança, o canal do YouTube, existe aqueles que são peritos críticos a esse culto, são perito crítico à doutrina dessa igreja. E por isso eu gosto sempre de falar. E uma das coisas muito sérias é revelação. Irmãos, temos que ter muito cuidado. Quando eu vou orar por revelação, eu não converso com ninguém, eu evito atender telefone, evito. Quando eu vou trazer a mensagem, eu também gosto de evitar. Sabe por causa de quê, irmãos? Eu tenho compromisso com o céu. E eu quero chegar aqui e eu quero transmitir aquilo que Deus falou comigo. E uma das coisas muito sérias é reproduzir coisa da sua mente. Pessoas, muito perigoso. Nós não podemos de jeito nenhum. Irmãos, homem de Deus, mulher de Deus, se afasta de grupo. Se afasta de grupo. Procura. Não, pastor, o senhor quer que eu seja solitário? Não, irmão, não é isso não. Você vai fugir das conversas. Você vai fugir daquelas coisas que Deus não agrada. Porque Deus precisa de você. Aleluia. E uma das coisas, lá na frente, o Senhor, Ele vai falar assim: muitos profetizaram no meu nome. Senhor, eu profetizei no seu nome. E o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Então, irmãos, as coisas de Deus é algo sobrenatural, é algo que balança, é algo que mexe na estrutura, é algo que Deus faz que não tem para Satanás. Mateus capítulo 12, o verso 36. Irmãos, é tão importante. Eu lembro quando eu cheguei em Valão de Guiricema, eu fui fazer um evangelismo lá com a saudosa Manilda. E quando eu cheguei lá, nós fomos de ônibus e pegamos um outro ônibus para chegar no Valão. O Valão de Guiricema é um arraial, irmãos. E quando eu cheguei lá, tinha um rapaz que ele cuidava da capela católica lá. E na verdade, ele era como um presidente de bairro. Ele mandava naquele lugar. E na estrada, quando ele viu a gente de mala, de mochila, ele falou: o que vocês vieram fazer aqui? Aí tinha um pastor comigo, na época eu era diácono. Eu falei assim: ó, nós viemos aqui porque Jesus vai salvar, Jesus vai curar e Jesus vai batizar com o Espírito Santo.
Ele falou assim: então quer dizer que Jesus vai curar? Eu falei: vai. Ele falou: quantos dias vocês vão ficar aqui? Eu falei: 3 dias. Ele olhou e falou assim: tá vendo aquele monte lá, aquele morro lá? Tá vendo lá naquele morro? Lá naquele morro, lá em cima. Falei: tô. Ele falou: lá mora um casal. O homem, ele tem a mão assim, e a mulher não fala e não anda. Se Deus mandou você aqui, aí ele agora dirigiu para mim, essa mulher vai andar. Irmão, eu imediatamente, eu disse a ele: ela vai andar. Irmão, continuamos a viagem. Lê o versículo. Irmãos, crente não joga a conversa fora. Crente não anda com risaiada e brincadeirada, porque ele pode ser acionado rapidamente. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Repita com a voz do rádio. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer que é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. E eu vou dizer aos irmãos que eu nunca mais voltei no valão. Nunca mais. Quando chegou o dia de eu subir aquele morro, eu fui acometido com conjuntivite e eu não podia subir de carroça de cavalo por causa da poeira. O fazendeiro falou assim: não, eu ponho meu Fusca. Eu ponho o meu Fusca que ele sobe. Ele vai levar o pastor lá em cima. Eu nem era pastor. Falou: vou levar lá em cima. Quando chegamos lá, irmãos, as irmãs tudo preocupadas. Falou: mas você fez uma coisa muito séria. E se essa mulher não andar? Eu falei: mas eu não estou aqui no meu nome. Eu não brinco de ser crente. Eu nunca brinquei de ser crente, obreiros. Nunca brinquei. Eu nunca fiz papel de crente. Eu sou crente. Os meus poros, eles soltam crente. O meu coração pulsa crente. Irmãos, e quando cheguei lá em cima, era um barraco de 1 cômodo de pau a pique. E aquela senhora, o senhor abriu a portinha, o diácono da igreja lá estava nos acompanhando. Irmãos, aquela senhora, a primeira coisa que ela precisava era um banho. Eu falei com as irmãs que estavam comigo, falei: a primeira coisa que as madames de Juiz de Fora vai fazer, ligar o fogão de lenha, esquentar a água e dar um banho nessa senhora. Nós vamos sair para fora. E com o obreiro, com o diácono da igreja de lá, saímos para o lado de fora. Ficou o marido dela lá. Irmãos, coitadinho, com a mão assim, só uma mão para fazer tudo. Irmãos, na hora que terminou, elas abriram a porta, pentearam o cabelo da dona e tudo. Aí eu fui clamar o Deus dos céus. E na hora que eu clamei o Deus do céu, eu perguntei a ela: como é o teu nome? E ela: como é o teu nome? Como é o teu nome, em nome de Jesus? Aí ela foi e ela falou: Sebastiana. Na hora que ela falou Sebastiana, eu falei: a obra ainda não acabou. Falei: me dá a sua mão. E ela tremendo, Irmãos, o velhinho, eu pensei que o velhinho ia morrer.
Irmãos, é ali na hora que ela começou a andar dentro daquele cômodo e falar e rir. Irmãos, lá de cima, o diácono botou as duas mãos na boca e ele gritou: a Sebastiana está andando! Irmão, lá embaixo, quem estava trabalhando na obra, na roça, jogaram as enxadas para o alto. Irmão, não sei hoje como é que é aquela igreja, mas a igreja superlotou. Irmão, saiu gente daquele arraial todo para ver a Sebastiana entrar pela igreja andando. Aplaude ao Senhor, aplaude ao Senhor. Deremacandarábia subinaio. Irmãos, tem pessoas que coleciona cartão. Tem pessoa que tem cartão de todos os brancos, tem cartão internacional, mas é apenas colecionador, não tem crédito, é para colecionar. Tem pessoa que não tem carro, mas carrega uma chave aqui de carro. Mentira, não tem carro não. Mas irmão, mas nessa noite o Senhor Jesus falou assim: no meu nome expulsarão os demônios, no meu nome porão a mão sobre os enfermos, no meu nome. Irmãos, esse nome tem poder. Irmãos, nós não servimos a Deus à toa não, irmãos. E uma das coisas, irmãos, Deus nos constituiu. E o mais sério de tudo é que no dia de eu vir embora, o filho do fazendeiro veio chorando. E ele falou comigo: eu não queria que o senhor fosse embora. Fica aqui com a gente. Fica aqui com a gente. Falei: não posso, filho, não posso. Eu falei: eu vim aqui em missão. Irmãos, zela por esse nome. Irmão, Deus quando fala, Ele fala. Se Deus falou, está falado. Deus não erra. E agora, irmãos, eu vou trazer o testemunho da missionária Ana Lúcia. A missionária Ana Lúcia encontra com uma mulher e ela entrega uma revelação para a mulher sobre o fruto que a mulher estava gerando na barriga. E quando é domingo, ela me entrega o menino para ser consagrado, para ser batizado nas águas. Irmãos, sabe o que é isso, irmãos? É crédito. É crédito. É crédito. É vida no altar. É você chegar e os médicos falar: vai morrer. Você chega e fala: não vai morrer. Irmãos, e os dons é liberado. Deus, Ele dá os dons gratuitamente. A única coisa que é preciso, uma vida separada do mundo. Tem que ter uma vida de santificação. Tem que ter uma vida diante de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que a igreja, ela sem profecia, ela se corrompe. Uma igreja que Deus não fala, o pecado anda solto, porque Deus não fala. Mas aqui Deus fala. Aplaude ao Senhor por isso. Irmãos, e uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo: cuidado com zombaria com os mistérios de Deus. Cuidado.
Cuidado. Tem irmãos que imitam o outro, debocha do outro, remeda o outro como marcha. Você está correndo risco de vida. Porque Deus não é palhaço. Deus não faz palhaçada para ninguém rir, não. Ele é Senhor. E eu já vi Deus ferir, irmão. Eu já vi Deus ferir. Porque esses dons, eles são excelência. Esses dons é algo sobrenatural. E por isso, eu disse aqui, parece que foi no sábado ou no domingo, eu falei, tem Mical sendo ferida aqui. Porque brinca, porque acha bonito, porque faz deboche dentro de casa. Você está correndo perigo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, o verso 31. Mateus 12, 31. Aleluia. Irmãos, quando o Senhor, Ele toma os irmãos, é algo sobrenatural. Quando Deus faz marchar. Irmãos, um que não acreditava que Deus fazia ninguém pular, era eu. Eu achava um absurdo uma pessoa sapatear. Até o dia em que o Senhor me botou para marchar. Até o dia em que o Senhor me botou para sapatear. Aí, quem sou eu para dizer que Deus não faz? Faz e vai fazer com você também. Vamos ler a palavra. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Repita com a voz do rádio, meu filho. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Irmãos, olha só, põe a mão na cabeça e fala: Jesus me guarda. Cuidado, não blasfêmia não. Um olhar de desprezo. Ah não, não vou sentar perto desse irmão não, que ele pula muito. Eu não vou sentar perto dessa irmã que ela grita muito. Cuidado. Deus, ele faz como ele quer. Deus, ele faz como ele quer. E a igreja, ela é composta pelos dons espirituais. O Senhor fala através da profecia. Irmãos, algo sobrenatural. O colega de fábrica do irmão, ele todo dia, ele ouvia na hora do almoço, na hora do lanche, os irmãos falar: não, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou. E um dia ele falou assim: eu vou tirar uma dúvida. E ele começou a pesquisar como é que era a igreja. Ele falou: quando eles chegam lá, eles dão a paz do Senhor. Ele foi, conseguiu um blazer, colocou o blazer, e ele não botou gravata não. Pegou uma agenda, ele não tem Bíblia, ele pegou uma agenda e botou debaixo do braço, olhou no espelho e falou: estou parecendo um crente. Irmãos, e ele veio na igreja dos irmãos. E ele chegou, sentou. Aí o Senhor, no decorrer do culto, veio o alarido de línguas estranhas. Aí o Senhor falou assim: eis aí, homem, está vestido como os meus, mas tu não é meu. Irmãos, o homem tremia como vara verde. Eis aí, homem, estás vestido como os meus, mas tu não é meu.
E aquele homem, naquela noite, ele aceitou Jesus. Ele viu que Deus fala. Irmãos, pode ter alguém que teve decepção com profecia, mas foi alguém que não tem temor a Deus, porque Deus fala em profecia. Deus fala e fala no profundo. Pode guardar, pode marcar. Louvado seja Deus. E coisa boa é quando o Senhor usa os instrumentos. Irmão, tem pessoas que têm até telefone ou e-mail de quem profetiza. Eu não apoio isso. Você vai receber mentira. Você vai receber coisas que Deus não falou. A maior profecia, ela está comigo aqui, a Bíblia. E agora, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu vou na igreja, eu dobro o meu joelho e começo a falar baixinho com Deus. Senhor, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Irmãos, e o Senhor, Ele te surpreende. Eu recordo, eu estava resolvendo uma situação e, irmãos, só o pastor Wesley sabia da situação. Só o pastor Wesley e a minha esposa. E eu estava orando aqui no 269. Irmãos, do nada, uma terça-feira, Santa Ceia da Primícia, a diaconisa, mãe da diaconisa Lara, Alexandra, ela veio, irmãos, ela tem um ministério de soltar o cabelo. Do nada o cabelo dela sozinho solta. E ela chegou diante do púlpito e começou a balançar a cabeça e soltou o cabelo. E daqui a pouco ela profetizou para mim. E Deus falou na boca dela o que ninguém sabia. Só a minha esposa e o pastor Wesley que sabia do que eu estava resolvendo. Irmãos, eu saí daquela Santa Ceia e eu disse: Deus, como o Senhor é tremendo, como o Senhor responde, ninguém sabia. Irmãos, valoriza esse dom. E uma das coisas, irmãos, a primeira coisa, quem é usado nos dons de Deus, não receba donativo. Não receba dinheiro de ninguém. Aqui, ô profeta, eu senti de Deus. Não pega! Não pega! Não pega! Eu nunca privatizei o meu ministério. Eu nunca fiz os dons de Deus de negócio. Tem uma família no bairro industrial que eles trouxeram 2 envelopes. E eles falaram: esse aqui é da igreja e esse aqui é do pastor. Eu fui e falei: eu não aceito. Eles falaram: se o senhor não aceitar, nós vamos ficar muito aborrecidos com o senhor. Eu falei: irmãos, eu não aceito donativo. Sabe por causa de quê? Eu não fiz nada por vocês. Eu apenas fui usado pelo Senhor. Eu não tenho mérito de ganhar nada, não. E eles falaram: então vai ficar aqui. E eu sabia que tinha uma irmã da igreja, marido que só vivia bebendo, e a irmã lutando, pagando aluguel, doida para tentar fazer a casa dela. E eu saí da sala, fui lá no meio das irmãs. As irmãs estavam ensaiando. Falei: irmã, vem cá. E quando a gente chama na salinha, ainda mais irmã que não tem muita intimidade com o pastor, assim, intimidade é de conversar com o pastor. As irmãs preocupam: ai meu Deus, o que eu fiz? Falei: vem cá, irmã. Aí quando ela chegou, eu peguei aquele envelope e dei na mão dela. Falei: os irmãos estão satisfeitos? Pai, abençoa os irmãos. Foram embora.
Irmãos, eu sempre lembro isso. A maioria das mensagens eu lembro isso. Mas aí o evangelista nosso, que é construtor, evangelista Carlos Elia, ele pegou uma obra no bairro industrial. E ele pegou essa obra lá, e os irmãos, eles são todos da igreja do Evangelho Quadrangular. Eles perguntaram: o pedreiro é de qual igreja? E ele falou: eu sou da igreja evangélica preparatória, pastor Marco. Ele falou: vocês conhecem ele? Aconteceu uma coisa. Eu e a minha irmã, ele orou por nós, ele entregou algo, cumpriu em cima, e nós levamos a maior parte para ele e a menor para a igreja. O senhor acredita que ele não pegou o dinheiro? Aí o Carlos Elia riu, falou: mas o pastor conta isso direto no altar. Irmão, graças a Deus, conto, e lá na frente você vai ver que eu não pego mentira. Você vai ver que o que eu falo é verdade. Não pego, não pego, não pego. É por isso que aquela mulher na janela, ela falou: vejo que esse homem que passa é um santo homem de Deus. Tem pessoas, irmãos, que dá tanto testemunho, não, que eu ganhei dólar, eu ganhei euro, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Eu e a minha esposa, a gente olha um para o outro e fala: nós não ganha nada, não ganha nada. Mas uma coisa eu posso vos dizer: a palavra de Deus está na minha boca. Aleluia. Eu cheguei na minha casa, aqui no bairro Aparecida, quando eu morava ali, e o vizinho e o pastor da igreja adventista do sétimo dia, conversando, e o vizinho, fui assaltado, levou a minha capanga, tinha chave, talão de cheque, cartão de crédito, levou tudo. Aí eu: boa tarde, seu Jaime. Aí eu falei com o pastor da adventista: paz do Senhor, irmão. Eles não dão muita paz não, mas eu dou. Paz do Senhor. E ele: fui assaltado, Marquinho. Fui assaltado, Marquinho. Aí, irmãos, a voz lá de cima. Eu falei: Jaime, vai lá na igreja católica, que a sua bolsa está lá. Está com a chave, está com os cartões, está com o talão de cheque, só não está com dinheiro. Ele: cruz credo, Ave Maria, estou até arrepiado. O quê? Falei: vai lá. Ele pegou o Aparecida no ponto final, desceu depressa, chegou lá no Parque Álvares. Quando ele chegou na porta daquela igreja, o moço estava varrendo, e ele falou assim: aqui, por um acaso o senhor não viu uma capanga que eu fui assaltado aqui? Aí o moço que estava limpando falou: ó, moço, eu achei a capanga, mas não tem dinheiro. Tá a chave, tem cartão de crédito, tem o talão de cheque. Irmão, e eu estou conversando com o pastor adventista. Daqui a pouco, irmão, daqui a pouco, eu só vejo quando o homem já sobe depressa com a capanga debaixo do braço, e ele falou com os crentes da Ave Maria de novo, e ele disse: olha, certinho aqui, ó, chave, talão de cheque e os cartões, só o dinheiro que não estava. Irmão, valoriza a tua chamada, valoriza o teu ministério, irmão, não barganha não. Pastor Luiz Alberto, ele me levou para orar por uma mulher, irmãos, mulher de empresário no Rio de Janeiro. E Deus me deu uma revelação com a mulher, e ela, em frente ao palácio do governo do Rio de Janeiro, em frente ao Palácio Guanabara, em frente, um prédio chique. Na hora que Deus falou lá com a mulher, tudo,
Irmãos, nem café eu tomei, e nem água eu tomei, não sentei naquelas poltronas aconchoadas. O meu compromisso é lá. Irmão, não adianta. Não adianta. E eu digo para vocês que têm acesso aos dons, se você pegar a doença de Geazi, você vai pegar lepra. Vai ficar leproso. Vai ficar leproso. E uma das coisas mais importantes, o apóstolo São Paulo, ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus que o justifica? E uma das coisas que hoje, eu falei isso numa convenção, eu quero que vocês, seja eu quero que nós sejamos um só, preparatório é um só. Eu lembro o pastor Mário como vice-presidente, ele estava dirigindo um culto no 269, e alguém depois do culto chamou o pastor, ele está ali, e quis dar a ele uma contribuição. O pastor veio até chorando perto de mim e falou: eu não peguei. Falei: entrega na sala da fidelidade. Nós não vendemos nosso ministério. Nós não vendemos nosso ministério. Amós 3:7. Irmãos, eu quero homens valentes, mulheres valentes. E outra coisa, irmão, nós não oramos assim. Está na oração: Senhor, o meu gás acabou. No microfone para todo mundo ouvir. Senhor, eu não aguento mais comer chuchu, Senhor. Senhor, e aquela conta da Sesama que vai cortar? Irmão, isso não é oração de microfone, não. Isso não é oração de microfone, não, irmãos. Alguém vai comparecer e vai querer. Mas, irmãos, coisa boa é você estar precisando de alguma coisa. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Irmãos, eu conheci uma irmã, ela partiu para o Senhor, agora na Covid. Irmãos, quem olhasse para ela e para o marido e para os filhos, falava que eles eram os mais ricos da igreja. Todo mundo que olhava, eram os mais ricos. E ela, eu até dei para nossa irmã que trabalha agora na equipe, uma cópia do livro, O Amor de Ser Mãe, o Valor de Ser Mãe. E essa irmã, ela testemunhando, eu ouvi ela testemunhar, e ela disse que ela fazia todos os dias o culto doméstico. Todos os dias na casa dela tinha culto doméstico. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, porque muita gente vai passar vergonha. Porque foi por desuso. O computador e o celular não deixam fazer culto doméstico. E ela disse que acabou tudo. Ela disse que acabou tudo. Acabou tudo. E ela falou: Senhor, o meu problema é o caçula, porque ele vai me questionar. E ela disse que aquela noite, irmã Zenaide, ela disse que aquela noite ela passou orando: Senhor, ele vai questionar quando eu botar a mesa, porque acabou tudo. Aí ela testemunhou que quando foi de manhã muito cedo, buzinou na porta dela.
Não era costume dos crentes visitar a casa dela. E ela disse que uma irmã muito sem graça falou: irmã Zenaide, eu tenho uma coisa para me falar para a irmã, que eu estou desde ontem sem paz. Eu não dormi de noite. Ela disse: Deus mandou eu fazer uma compra para a senhora ontem. Mas eu falei: Deus, ela não precisa. Olha o jeito que eles andam. Mas ela disse: hoje de manhã o Senhor falou comigo que era para me levantar cedo e vim trazer para a senhora. A irmã recebeu com alegria. Irmãos, não precisa você falar alto para ninguém não. Não lança ponto para ninguém não. Vai ter experiência com Deus. Aparece só para Ele e fala: Senhor, olha essa promissória aqui, Senhor, você sozinho. Senhor, olha aqui, ó. Senhor, olha aqui, ó. Irmãos, se você pegar mentira, você vai estar sob juízo. Mas quem aqui já teve essa experiência sem precisar de pedir nada a ninguém? Eu. Aqui, ó, eu. Irmão, sem pedir nada a ninguém. Deus, Ele cuida de nós, irmãos. Começa agora a falar com Ele. Amós 3:7. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Repete com a voz do rádio. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, Deus, Ele fala tudo. Deus, Ele fala tudo. Ninguém pode dizer assim: eu fui pego de surpresa numa igreja pentecostal, numa igreja que Deus fala, numa igreja que Deus de santificação. Deus revela nos mínimos detalhes. Nós temos a vitória da neném do pastor Marcos Andrade. Deus falou aqui. A menina, a filha do evangelista Wesley, Deus falou aqui. E tem outras irmãs na lista aí, irmãos. Qual foi a promessa que Deus te fez? Agora, irmãos, uma das coisas importantes: todo vaso de Deus tem uma casquinha. Tem uma casquinha. E sempre o Espírito Santo vai lá com a pinça e puxa a casquinha para sangrar. Sabe por causa de quê? Porque senão fica grande. E a pior coisa é quando a pessoa se sente: todo mundo tem medo de mim quando eu chego, porque eu sou vaso. Irmão, isso, que inchaço é esse? Que inchaço é esse? Não, pelo amor de Deus, não. Tudo é misericórdia. Os irmãos levaram uma semana para expulsar o demônio. Dentro da igreja o demônio não foi embora. O pastor passou vergonha. Aí um irmão falou: ó, pastor, lá na esquina, no beco, lá tem uma irmã que ela, ó, expulsa demônio. O pastor já estava tão envergonhado. Esse pastor não é eu não, tá, irmão?
Graças a Deus, nunca demônio nenhum fez graça comigo. O pastor falou: eu ponho o carro da igreja à disposição, leva essa endemoniada para ser liberta. Chegou lá com o endereço e sobe rua, e chegou lá, encontrou o barraco da irmã. Na hora que chegou, bateram palma, a irmã: oi, aqui, é aí que mora a irmã que expulsa demônio? Ela: não, não é aqui não é aqui não. Sobe mais lá em cima, ó. Lá em cima tem uma congregação e tem consagração lá hoje. Vai lá, ó, é lá em cima. Sobe, vai subindo aí, ó. Dobra lá. E eles todos sem graça, mas o endereço é esse. Ele está lá e chegou lá na consagração, olhou, falou: não é aqui. Eles falaram que é uma irmã. Aí voltaram com a Kombi de ré, que não tem jeito de fazer volta, e estão o número de novo. Oi, irmã! A irmã: oi! Aí a irmã ficou compadecida, porque geralmente as irmãs, quando estão em casa, fazem a pituquinha no cabelo, porque elas estão, né, hoje não está para serviço. E a irmã, e ela lá, aí ela falou, ela saiu para fora, olhou na Kombi, a mulher, os diáconos agarrando na mulher. Aí a irmã falou: ah, Senhor, eu pedi folga hoje. Eu tinha falado com o Senhor que hoje eu queria ficar de folga. Ah, irmão, mas daqui a pouco ela mandou entrar. Ela mandou entrar e trouxeram a mulher endemoniada, e a mulher queria quebrar tudo. Aí o Senhor tomou ela em profecia e falou assim: a minha serva não expulsa demônio, mas eu expulso. Na hora que a irmã acabou de profetizar, irmão, a endemoniada puxou tudo quanto era catarro que tinha no pulmão dela e deu uma gofada no rosto da irmã. Foi uma gofada só de catarro no rosto da irmã. E a irmã só fez assim: ah, diabo, no meu rosto você escarra, diabo, mas no rosto do meu Jesus você não escarra. Aí depois que ela limpou, passou a mão na saia, aí ela olhou para os irmãos e falou: agora, né, irmãos, nós vamos unir as nossas forças. Aí o irmão falou: se a nossa força valesse, não tinha uma semana. Mas aí ele estava com muita pressa, e um ora rápido, o outro vai orando, e o outro vai orando. Mas quando chegou na vez dela, ela só deu um grito. Irmão, faz assim com a sua roupa e fala: vale a pena ser santo. Faz assim na roupa, diga: vale a pena ser santo. Irmão, vocês que batizaram domingo, não é semblante caído, parece que está regando um saco de pedra, não. Vocês estão livres, vocês são atalaia de Deus, vocês são pregadores de Deus. Segunda Coríntios, capítulo 12, o verso de número 10. Irmãos, o Senhor, Ele se alegra quando nós passamos pela prova que for,
mas não negamos a Ele. Por isso a Bíblia vai dizer que eu vou trocar a minha cruz por uma coroa de glória. 2 Coríntios, capítulo 12, o verso de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só, irmãos. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Não é fraqueza de cair pecando aqui, pecando lá, não. Mas é se sentir dependente de Deus. Se sentir, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor falou para esse Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa nessa fraqueza. E ele falou: quando eu penso que eu estou fraco, aí que eu estou forte. Dereba calabás, fraqueza. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Irmãos, olha só. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, vocês serão perseguidos. Vocês serão perseguidos. Mas o Senhor Jesus falou que é para nós alegrarmos. Uma das coisas mais importantes, ontem a secretária trouxe para mim assinar as credenciais. Eu nunca pensei em botar a minha credencial na Bíblia para entregar na mão do secretário da igreja. Nunca. Porque a minha credencial, ela vai ficar de relíquia, ou para os meus filhos ou para os meus netos. Mas eu aceitei Jesus para ir para o céu. Nas necessidades. Irmãos, crente passa necessidade? Passa. Mas lá na frente ele vê Deus agir. Porque o salmista falou: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado. Nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. E uma das coisas, irmãos, aquela corja de demônio de antigamente, eles agora não podem aproximar mais. Porque agora nós somos guardados pelo anjo. E esse anjo, ele não dorme. Esse anjo não dorme. É algo sobrenatural. Não dorme, não dorme, não dorme, não dorme, não dorme. E agora, aonde nós fomos, aonde nós chegarmos, nós vamos ver o nome do Senhor glorificado. Nós vamos anunciar com ousadia. Nós vamos falar com trepidez.
Os irmãos imaginam ter autoridade, igual eu conto, né? Os irmãos indo para a Espera Feliz, quando chegou na Rio Bahia, teve um acidente, o carro desceu a ribanceira, e o irmão foi cuspido para o lado de fora, e ele falou, agora os irmãos vão acabar. Aí na hora, ele lhe estende a mão e ele gritou, Senhor Jesus, segura esse carro. Irmão, aonde que cupim vai segurar carro? Senhor, segura esse carro. E o carro parou. Irmãos, nós servimos a Jesus de verdade. Nós servimos a Jesus de verdade. E o Senhor revela. O Senhor guarda. O salmista falou, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A pessoa que fala assim, pastor, eu sou crente, mas eu não vi nenhuma mudança. É porque você não é crente de verdade. Você não é crente de verdade. Mas teve um homem que ele não perdeu a oportunidade. Me dá sua mão, filho. Ele agarrou no anjo e falou, enquanto tu não me abençoar, eu não te deixo. E o anjo, me deixa, está amanhecendo. Ele, não, só depois de eu ser abençoado. O anjo puxa a espada, ele, mão no anjo. O anjo toca na conjuntura da sua coxa. Aí ele deixa, agora eu estou abençoado. Dereba calamandará. Irmãos, rasgue esse projeto. O Senhor me revela que o diabo botou um projeto na tua frente de negatividade. Ele tem falado para você que não vai dar certo. Ele está dizendo que você não vai conseguir. Mas o apóstolo falou, ele deixou registrado, tudo posso. Irmãos, olha só, tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus. Irmãos, é tudo posso naquele que me fortalece. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31. Irmãos, outra coisa, ó, vigiai e orai. É importantíssimo na vida do crente. O crente que ora, irmãos, o diabo não tem biscate na vida dele, não. Ele, como é rumo off? Como é que é quando faz? Como é que é um negócio que faz igual biscate? Não tem um outro negócio. Como é que é? Freelance. Fala freelance na minha vida, não. Biscate na minha vida, não. Eu lembro quando o macumbeiro encontrou comigo há 45 anos atrás, e ele falou assim: você é filho de Xangô. Eu falei: eu sou de Jesus. Última conversa que eu tive com o macumbeiro. Ele falou: você vai voltar, você é filho de Xangô. Eu falei: eu sou de Jesus. Deixa o Xangô lá amarrado e acorrentado na autoridade do nome de Jesus, e eu estou aqui. E o macumbeiro está me ouvindo. Crente com medo do demônio, não. Nós temos autoridade dada por Deus, irmão. Tem um pastor na Paraíba, pastor José Carlos, e ele conta que tinha um irmão, que o irmão estava procurando casa e não conseguia encontrar casa, mas não encontrava casa nem por um decreto. Aí o pastor conta que um irmão chegou e falou: essa casa está alugando? Aí fala: não, essa casa é assombrada. Ô moço, ó, essa casa é assombrada.
O pastor conta que ele falou: é assombrada? Eu vou mandar o diabo embora e vou morar nela. Acabou. Tem crente que muda. Tem crente, o quê? Parece demônio, parece fantasma no apartamento. Eu estou mudando. Ô irmão, o que está conosco que é maior? Que aparece nada. Aconteceu isso lá em Cabo Sul. O diabo ligava o gás, abria a geladeira, dava descarga, tirava a coberta dos irmãos, até a noite que eu dormi lá com os irmãos obreiros. O presbítero Kennedy falou comigo: pastor, eu estou vendo ele. E aí, irmão, foi algo sobrenatural. As camas assim, no chão assim, separadas. Pastor, ele está entrando. Abriu o portão. Na hora que abriu o portão, foi uma marcha só. Uma marcha só. Todo mundo já levantou, irmão. Aqui, irmão, a gente não dorme de peça. A gente não dorme de shortinho. A gente não dorme de camiseta, né, irmão? Hein, irmão? Hein, irmão? Quando eu abri a porta do quarto, que era um quarto pro lado de fora, a irmã com o marido chorando, e ela chorando, irmã Maria, e ela chorando lá em Cabo Sul. Ela falou: bem feito para ele, bem feito. Ela disse: há 38 anos eu sofro com ele, pastor. A minha filha tem problema de Down, ele judia da minha filha, ele dá descarga, ele abre o gás, ele liga o fogão, ele abre a geladeira, mas hoje ele quebrou a cara. Eu falei: irmã Maria, nunca mais ele entra aqui. E agora, missionária, eu quero ir lá em Campos visitar o seu primo. Ele conversa comigo por mensagem, mas Deus botou no meu coração da gente ir lá. Marcondes. Ele deve estar me ouvindo. Se ele não estiver me ouvindo, ele vai ouvir depois a mensagem. Irmão, nós temos que ir, irmão. O diabo está fazendo muita... Ele está achando que ele está com muita coisa. E aquela madrugada Cabo Sul tremeu. Porque, irmão, lá estavam os homens de Deus. Oh, Jesus, que coisa boa. Os irmãos imaginam agora no campo espiritual uma reunião e os demônios agora um brigando com o outro por causa desses candidatos que batizou nas águas. Irmãos, e está sendo tudo muito rápido. Eu estou vendo as coisas acontecer muito rápido. O Senhor, Ele está fazendo algo rápido. Tanto que a vinda dEle está próxima, e tanto que nós precisamos ir atrás das almas. Nós precisamos ir atrás das almas. Pode ler, filho. Atos, capítulo 4, verso 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, oração. Você viu? Não me pagou. Você viu? O sapato estava furado. Você viu? Irmão, que conversa é essa antes de chegar para orar? Irmão, oração tem que subir. Oração tem que subir. E uma das coisas principais que o crente não pode ter é falar do outro.
Se olhar no campo espiritual, vai ver um monte de ioiô na igreja, descendo e subindo. Não é a sua oração, falador dos outros, critica os outros, a sua oração lá, ó. Sobe dentro. Mas irmão, mas olha bem, quando tudo perante o Senhor estiver tudo do meu ser, Ele controla até a língua. Só então glorifica a paz que o Senhor me guia quando todo deixares no altar. Irmão, oração tem que ser com objetivo. Oração tem que mexer com Deus. Irmão, tem muito crente na igreja que faz papel de católico, faz papel de beato. Aqui ó, é só chegar. Outros só chegam. Mas o crente não. O crente acerta a roupa. Se lembrar que tem alguma coisa contra o irmão, vai nele, conserta. E depois ora. Apareceu um homem aqui na igreja há muitos anos. E ele falou para a irmã Graça, ó, eu vou soprar o pastor Marco e ele vai cair. E eu não sabia que ele estava na audiência marcado para falar comigo. E a irmã Graça falou, mas será que você vai conseguir derrubar o pastor Marco? Vou. Que isso, é o meu ministério. Ele não acredita. E nessa época, irmão, eu tive que fazer umas correções aqui na igreja. Porque apareceu, uma irmã encontrava com o anjo no monte. Falei, esse anjo é do inferno. Esse anjo que materializa no monte é do diabo, não é de Deus. Aí o outro irmão, em outro estado, começava a requebrar. Falei, irmão, por que você requebra? Porque o anjo põe a mão na minha cintura. Falei, é demônio. Esse anjo para frente que põe a mão na tua cintura. Repreende isso não é de Deus. Irmão, Deus é Deus. E eu dirijo essa igreja com a vara de Deus, irmão. Eu não espanco ninguém, eu não maltrato ninguém. Eu prego a palavra de Deus. E eu chamei, irmão, vamos conversar. Eu quero saber detalhe. Como é que esse anjo chega para botar a mão na sua cintura? Nascimento deve lembrar de quem eu estou falando. Falei, anjo para frente, que põe a mão na cintura para tu ficar requebrando, irmão. Isso não é de Deus. Aí o homem chegou no gabinete.
Na hora que o homem chegou, ele falou, não, é que eu tenho um ministério, e o meu ministério eu sopro e a pessoa cai no chão. E eu sério olhando para ele, irmão, eu nunca recebi tanto guspe na minha testa como naquele dia. E ele tá que sopra em mim, sopra. E eu falei, irmão, para com isso. Para com isso, irmão. Ele olhou para a esposa dele, vou mostrar como é que é. Ele só soprou na mulher dele, ela caiu. Ele falou, agora, só com a ordem minha, do anjo, que ela levanta. Eu fui na cabeça dela, falei, irmã, irmã, levanta. Ela, levanta. Irmão, Pai do Senhor, irmão, não brinca com as coisas de Deus, não. Não brinca não, meu filho, não faz. Deus é santo. Deus é santo, não faz isso não. Deus é santo. Irmãos, cuidado com essas coisas. Não, põe um pouquinho de óleo na colher e faz assim, apresenta a Deus e bebe. Irmão, cuidado com isso. Tem umas práticas, isso não é de Deus não. Deus não mandou fazer isso não, irmão. Deus não mandou fazer isso não. Quem pode ungir é quem é habilitado com unção. Não é assim não. E nessa noite nós estamos aqui para zelar da noiva de Jesus, da igreja de Cristo. E é importante, homem e mulher de Deus, Bíblia, andar dentro da Bíblia. Não podemos sair fora. Sair fora. Eu tenho aqui uma obreira de honra, vó Luísa, mãe da ação social. Está ali ela. Irmão, pode vir aqui pular, sapatear, dançar. Pergunta se ela deixa botar a mão na cabeça dela. Mas não põe mesmo. Ela tem ministério, ela tem chamada. Batizou nos primeiros batismos da igreja, está ali. Quem frequentava a igreja era a sobrinha dela. E numa audiência a sobrinha dela falou assim, vou trazer minha tia, ela é devota da Aparecida, é beata mesmo. Vou trazer ela na audiência. Acabou que a Mauricéia trouxe ela, e ela ficou, e a Mauricéia não voltou mais. E ela está ali. E não é mais beata, agora ela é de Jesus. Aplauda ao Senhor pela vida dela. Procurai com zelo os melhores dons. Graças a Deus que aqui o Senhor tem autoridade de falar. O Senhor pode abençoar ricamente. Os irmãos viram nas águas. Eu, antes de descer candidato às águas, o candidato já estava saltitando na presença do Senhor. Isso é muito lindo. E o Senhor tem mais ainda desse mistério para distribuir. Irmão, só que esse ministério não é para ficar dentro de quatro paredes. O Senhor quer que nós vamos ao encontro das almas. Eu estava falando hoje com eu não lembro se foi com a diaconisa Carolina ou se foi com o presbítero Fabiano. A oportunidade que eu dei ao irmão Márcio. Ele esperou 16 anos. E eu falei, agora eu tenho mais um garbeiro para defender a palavra de Deus, o santo ministério. E é assim mesmo, irmão. Tem que falar a palavra. Tem que anunciar a mensagem como ela é. Sem medo. Porque Deus não chamou os medrosos. Deus chamou quem fala a verdade. E eu falei do obreiro que já dorme na eternidade. A mãe dele falou, eu vou pitar dentro da tua casa. Ele falou, mãe, na minha casa a senhora não pita. Ela disse, ela chamou ele e falou, eu vou pitar e acabou. Ele falou, agora eu sou crente.
Ele falou: se a senhora acender esse cigarro aqui dentro, eu vou pegar a senhora pela mão e vou levar a senhora lá fora. Ela juntou as coisas dela e falou: nunca mais eu volto nessa casa. Ele falou: mãe, eu vou ficar triste, mas aqui é minha casa. Eu sou servo de Deus, minha esposa também. Passou muito tempo. Um dia a irmã está em casa e de lá ela viu a rua de longe e ela falou para ele: olha, sua mãe está chegando, vem problema aí. Quando daqui a pouco a senhorinha chegou, bateu palma e falou: posso entrar? Eu sou bem-vinda nessa casa. Aí o irmão: é bem-vinda, minha mãe. Aí ela chegou, séria, semblante fechado, e a nora preocupada, que a nora sabia que o filho é bravo, a mãe é brava. Aí ela chegou e falou assim: a paz do Senhor. Eles quase caíram. Irmão, às vezes você tem que falar a verdade, porque tem muitos crentes que falam: não, eu fiz de fraco para ganhar os fracos. Mas ele não, ele usou a realidade da palavra para a mãe dele ser salva. E ele já dorme na eternidade, a esposa e a mãe também. Ele falou: mas eu ganhei a minha mãe para Jesus, não aceitando o que ela queria. E hoje, irmãos, nós estamos aqui nesse grande compromisso. Nós somos sentinela da nossa casa e da nossa igreja. Porque a primeira igreja, ela começa na minha casa. Bate no peito, na minha casa. Aqui é a sequência da igreja. E uma das coisas, hoje, o presbítero Crivon estava reunido comigo, juntamente com o pastor Wesley, o presbítero Samuel, o aspirante João Vitor, e trouxe uma visitante que veio tratar um assunto administrativo. E eu falei para ela que o nosso lema preparatória é fazer aqui o berço, essa igreja ser o berço. Falei: o nosso lema é essa igreja ser o palco. E falei: o nosso lema é essa igreja ser o túmulo. É estar aqui, daqui para o céu. O nosso presbítero Samuel ontem, ele pegou o Uber, e um irmão que saiu daqui há 14 anos atrás. E o motorista do Uber falou para ele: irmão da diaconisa Ana Paula Cândido, falou: eu não consegui ficar em outra igreja. Falou: estou parado, mas está na mão do presbítero William. Ele falou: eu fui pastor do seu pai. Aí agora o presbítero William, a diaconisa Hélida, estão responsáveis de trazer ele de volta. Irmãos, não é a palavra contrária não, mas quem é dessa igreja aqui, tem temor a Deus, não adapta não. Não adapta. Porque é diferente. Aqui tudo é diferente, irmão. Eu não prego que aqui é a melhor igreja, não. Mas tudo é diferente. Tudo é diferente. Os irmãos do Rio de Janeiro, quero agradecer a missionária Ana Lúcia de ter abrigado tanta gente dentro daquele apartamento. Aquele apartamento tem um coração de mãe. Irmão, imagina, me parece que foi 17 pessoas dentro de um apartamento. Irmão, só o amor faz isso. Mas também eles levaram tijolo, levaram terra, até terra do Cafarnaum eles levaram. E eu tenho certeza, é diferente. É diferente. Vamos ficar de pé. E eu quero chamar aqui na frente você que o adversário tem tentado querer mexer na tua sentinela. Vem à frente. Aleluia.
Vem à frente, você está notando, você está observando que ele quer mexer, ele quer te distrair, ele quer tentar mexer com a responsabilidade que você tem diante de Deus. Vem à frente em nome de Jesus. Não envergonha não, vem à frente. Aleluia, vem à frente. O Senhor, Ele está aqui para te dar vitória. Aleluia. Irmãos, esse é o momento da humildade. É o momento em que você se coloca na presença de Deus e fala: Senhor, eu preciso de mudança. E uma das coisas, derrota não é coisa de cristão. E uma das coisas que o inimigo quer falar é que você não vai ser aceito. Ó, não adianta, você não vai ser aceito. É mentira dele. Aqui é a casa de Deus. Eu pensei no hino, você está tocando ele. O que há contigo, amigo? Canta comigo. Que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus lhe estende a mão. Se levante do chão, erga a tua cabeça, siga para o alvo que conduz salvação. Se levante do chão, erga a tua cabeça. Derrota não é coisa de cristão, não é não, não é não. Derrota não é coisa de cristão. Se a tua vida está cintilada, até parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé. Não limites o poder divino. Jesus disse em teu grande ensino: no meu nome você pode tudo o que quiser. Se levante do chão, erga a tua cabeça, siga para o alvo que conduz salvação. Se levante do chão, erga a tua cabeça. Derrota não é coisa de cristão, não é não, não é não. Derrota não é coisa de cristão. Faz um solo bem bonito aí do hino. Minha filha, vai chegar uma roupa e o Senhor mandou te avisar para você não usar essa roupa. Eu estou me arrepiando. Essa roupa, ela foi colocada no meio da fumaça. Essa roupa, ela foi colocada no meio da fumaça. E alguém que tem uma perna só, a pessoa andou com muleta em volta dessa roupa. Literalmente, a pessoa não tem uma perna. E aquela roupa foi ali. E alguém quer fazer essa roupa chegar a você. Sobe aqui nesse altar. Alava subinai. Sube. Irmã, sobe aqui no altar você. Isso. Irmãos, eu vou chamar uma vida aqui na frente e eu não sei se você vai ter coragem de vir. Eu estou me arrepiando.
Mas eu vejo agora que tem uma vida que tem um demônio. E esse demônio, ele quer ter intimidade com você. Você está sofrendo com esse demônio. Irmão, espírito não tem sexo. Biblicamente falando, os espíritos não têm sexo. Mas tem um demônio, e esse demônio está mexendo com uma vida aqui. Eu não sei se você vai vir à frente, mas eu vejo que agora desce algo do céu muito rápido. E o Senhor falou que você precisa de socorro. Quem é a vida? Quem é a vida? Irmão, a vida está aqui dentro e a vida está me olhando. O diabo quer mexer com você. Aonde está a vida chamada pelo Espírito Santo? Irmãos, é muito sério. Aonde que essa vida vai se apresentar, pastor? Estou chamando por ordem dele. Estou chamando porque Jesus quer dar livramento a essa vida. Aonde está a vida chamada pelo Espírito Santo? Irmãos, a vida sabe o que está passando. Mas a partir de hoje, se você vier à frente, a partir de hoje Deus quer mudar a tua vida. Aonde está a vida revelada? Aonde está a vida chamada pelo Espírito Santo? Aonde está a vida chamada pela revelação do Espírito Santo? Aonde está a vida? Irmão, é terrível, é terrível, é terrível. Esse demônio vem da profundeza do inferno e ele veio para medir força com você. Aonde está a vida? Aonde está a vida? Levanta a mão em nome de Jesus, eu quero orar por você. Irmãos, Deus me fala que você precisa de socorro. Aonde está a vida revelada? Dê um sinal com a mão. Aonde está a vida revelada? Esse demônio quer mexer com você. Aonde está? Irmãos, olha a origem, olha a liberdade que esse demônio está querendo ter com essa vida. Aonde está a vida chamada pelo Espírito Santo? Aonde está a vida chamada? Eu já vou mandar orar pelas vidas aqui na frente. Levanta a mão em nome de Jesus. Irmãos, particular eu não vou orar. A oração é aqui agora. Você tem passado noites e noites terríveis, e esse demônio te afrontando. Aonde está a vida? Levanta a mão em nome de Jesus. Aonde está a vida? Vem à frente em nome de Jesus. Vem à frente, vem à frente. Aplauda ao Senhor, irmãos, aplauda ao Senhor. Sobe aqui em cima, sobe aqui em cima. Pode assentar, vocês, pode assentar, pode assentar. Sobe aqui em cima. Pastor Mário, põe na sua cadeira, Pastor Mário. Missionária Fátima, ajuda o Pastor Mário a impor as mãos sobre ela para mim. Pode sentar ali, minha filha. Aleluia. Missionária, inclusive na hora que o pastor estiver orando, põe a mão nessa região aqui. Um dos irmãos aqui, eu não sei qual de vocês, tem uma escada móvel. E eu vejo uma mão e essa mão puxa a escada. Parece ser uma escada de que vai subir no avião. Ela é móvel. E o diabo está preparando essa escada para você subir. Na hora que você estiver subindo, ele vai dar um arranco na escada. E a tua queda vai ser muito grande. Põe a mão na cabeça e pede misericórdia. Põe a mão na cabeça e pede misericórdia. O Senhor está aqui. Aleluia. Presbítero Crivão,
Impõe a mão sobre a diaconisa. Compreendeu a revelação, filha? Não chegou, vai chegar. Se você trazer, eu vou queimar. Alavachubinai. Presbítero William, põe a mão sobre essa moça aqui. Minha filha, desde que você estava sentada lá, o Espírito Santo falava comigo que era para chamar você para receber a oração. Nesse momento, o filho da missionária Vânia, vem cá. Pastor Fonseca, põe ele na sua cadeira e olha por esse menino. Xerebacai, né? Nós vamos clamar a Deus agora. Nós vamos pedir o socorro divino agora. Alava subinai, renegai. Irmãos, quem puder se ajoelhar em sinal de humilhação perante o Todo-Poderoso, se ajoelha. Presbítero Leonardo Ferreira, vem aqui fazer essa oração. Aleluia. Deixa Deus trabalhar. Deus não erra. O padeiro erra, o pedreiro erra, o carpinteiro erra, mas Deus não erra. Xarabacala mandarabianai, manarachubia, nai, vou, besé. Pastor Wesley, desce e põe as mãos sobre o Felipe para mim. Tem um anjo aqui, irmãos. E esse anjo passa a revista. Alava subinai. Filho, deixa o Espírito Santo fazer o que ele quer aqui. Tá bom? Você não é diferente do que todos os que estão aqui. Você é igual a todos. E a preciosidade que todos nós temos, você também tem. Alava subinai, pastor. Samuel, você vai botar a mão sobre o coração dele enquanto o pastor vai estar orando. Ao anjo de Deus. Ao anjo de Deus. Nós vamos entrar na presença do Senhor. Alava subinai. Sai de comandai. Missionária Ana Lúcia, põe a mão sobre aquela jovem que está junto com a diaconisa Diana e a diaconisa Marisa. Você está levando a sua unção, né? O Senhor está lançando por terra obra de macumbaria, tá, irmão? Está sendo destruído obra de macumbaria. Entra na presença dele. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Aleluia. O Espírito de Deus, irmão, ele está aqui. Eu vou orar, irmãos, mas eu preciso ser corajoso aqui nessa noite. Eu falei com o Senhor, se o pastor Marco me chamasse para orar, o Espírito de Deus, irmãos, ele me mostrava: tem uma vida que nessa noite você passa por um problema grave no teu coração. O Senhor me mostrou aquela enfermidade, que o seu coração é semelhante àquela doença, um coração grande. Eu vi o seu coração crescendo, crescendo, e eu falei: Senhor, se é o Senhor falando dentro do meu subconsciente, Ele vai me chamar para orar aqui nessa noite. E eu venho aqui, irmão, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu costumo dizer que Ele não erra nas suas revelações. Há uma enfermidade, você sofre com um problema no teu coração. Eu preciso orar, eu não vou estender muito, irmão. Derebe canto e John. Deriai de calaço ia.
Deus, Ele vai deter o coração aqui nessa noite. Traga ela aqui. Menins, Nerebia, Kebinada, Xandara, Bacandara, Balabás. Vem para receber a cura. Meu Deus! Vamos entrar diante de Deus. Olha, irmão, não desligue, não desligue, não desligue. Alamanso kembe 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 no fogo. Ele é o it's my kembe probe cobe do réu. Ele asturi que ele manda xanda candarabalabás. Bendito Deus. Senhor, é o momento agora que tentamos, o Deus querido, diante daquele que resolve, daquele que é daquele que resolve o problema. O Deus, agora entramos diante. Senhor, meu Pai, entramos agora, aclamamos o Deus que desfaz toda obra de macumbaria, o Deus que antes, o Deus que quebra os alguidar agora. Senhor, meu Deus, agora eu entro, Senhor, meu Pai querido, agora diante o do Deus que não erra, o Deus que não mente, o Deus que revela algo do sobrenatural. Receba a graça agora, receba a graça de Deus agora. Ele desceu aqui, receba renovo de Deus agora, receba, seja limpo pela palavra. Meu Deus, agora, oh, glória, 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 vai dando glória, vai dando glória, Ele vai te encher, oh glória, 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 glória. Ensemente que coma andar a sai de calabaçandaraia. Se eu fosse você clamava, se eu fosse você glorificava. É hoje, o cadeado quebra, é bem quem derrebe a cai. Oh, seja cheio, meu Deus, é o alarido de Deus, é o retemoinho de Deus aqui. Aquendo, há uma escada aqui, é a mesma escada que Jacó viu. O anjo sobe e os anjos descem. Meu Deus, Jesus invadiu, Senhor Deus. Oh, Espírito de Deus, receba, receba a graça, receba a virtude de Deus. Ele desceu aqui, igreja, Ele marcou essa terça-feira aqui hoje. Receba, seja liberto, receba, fale mistério com Ele. Meu Deus, Menso Mauente Kama Acolomauí. Você que discerne, você que tem visão, contempla, abaixando o Kebinai, o Deus que tocou nos umbral da porta, o Deus que feriu com a tenaz de fogo a boca de Isaías. Ele desceu aqui hoje, Espírito da verdade, ou da obra de macumbaria, ou da obra de feitiçaria, seja liberto, receba poder, receba dom de Deus, receba a revelação de Deus. Abre os olhos do moço aí, Deus, abre. Enamanda candarai, Erique, Eribicomanda Xébia, Alabadara Calabaçandara Balabai. Ele. Quem crê que é Ele, quem crê que é Ele, receba de Deus aqui hoje. O Deus que não brinca. Oh Deus, eu clamo, Senhor, nessa noite. Fecha os quatro cantos dessa igreja. Meu Deus,
É os mesmos tubulão da vigília. Oh Deus, o azeite está jorrando. Oh Deus, agora, Pai, lava essa igreja. Purifica. Receba dom de Deus. Receba dom de variedade de línguas estranhas. Receba o dom de discernimento. Abriu. Ele está me dizendo que abriu o tubulão. O tubulão de azeite abriu. Mergulhe agora. Mergulhe agora. Seja. Meu Deus. É hoje. Babando, o bique mai, ele que com, ele bilo bobo wiga benchi que biri que obiwi, ele é piandara carai, ele é bancuri calabai. Meu Deus, é algo sobrenatural. Vai ter testemunho, vai ter milagre. Ah, Jesus, a fila vai esticar. A porta ela vai abrir. Senhor, na autoridade do nome do Senhor, eu clamo agora e encerro. É na autoridade agora. É na autoridade agora. É na autoridade agora. É na autoridade agora. Deus está selando algo aqui. Que todo mal sai. É na autoridade do nome do Senhor que todo mal sai. It's Michael Abrofubi. Ele que te coma Rubini que assai. O pergaminho está aberto. A audiência foi aberta. O pergaminho desceu. Deus vai te dar o discernimento. Meu Deus. Senhor, meu Deus, eu peço a bênção. Manchuri kiblo, bebelo fomba hawik stai keblo, hawik me esti, eriki com beblo. Bebidi calabado rebe achando rebe anassai, eri ai de calabado rebe achia. Oh, meu pai, ele bique com maçarai. Meu Deus, é muita brasa, é muita brasa. Quem tem óleo ungido contempla. O altar está tomado de brasa. A igreja está tomada de brasa. Receba poder. Receba poder de Deus. Eu encerro a minha oportunidade dizendo uma frase que Deus falou comigo no batismo. Repita comigo assim, ó. O que pesa a mensagem é o seu testemunho. O que pesa a mensagem de um homem de Deus é o testemunho dele. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Nesse momento, o presbítero Crivan estará orando pela minha e pela